mais de 300% nos últimos anos, chegando aí próximo dos 400. A gente vai falar sobre esse assunto agora que tem chamado bastante atenção, que é um assunto moderno, inovador, que tem também mudado a rotina das relações entre os namorados, entre os casais. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente está ao vivo com o advogado Marcos Souza, ele que atua em causas do direito da família. Obrigado pela presença aqui na Jovem Pan News. Dr. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Jean. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo ilustre convite para estar aqui participando. Obrigado até para esclarecer esse tema que é moderno, que é atual, e a gente inicia também já perguntando quanto tempo de relação entre os namorados é considerado suficiente para que uma das partes, por exemplo, já possa requerer bens financeiros. Como é que funciona o contrato de namoro? Explica para nós. Primeiramente, nós não temos um prazo, até porque o contrato de namoro é algo estipulado entre as partes, entre o casal, né? Nós temos hoje uma linha muito tênue que é entre a união estável e o contrato de namoro. Já é difícil a gente diferenciar a união estável do casamento, né? E a gente tem agora o contrato de namoro vindo, ele é muito recente realmente, né? Ele visa blindar o patrimônio das pessoas, né? Ele afasta a união estável, na verdade, então a pessoa deixa muito claro que o contrato de namoro é realmente para aquelas pessoas que não têm o objetivo de constituir a família, que é um dos requisitos da união estável, né? Que é uma relação pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, o namoro não pode ter esses requisitos e ele visa especificamente blindar o patrimônio e afastar a união estável. Por quê? Não tem um prazo, como eu falei aqui, né? Então, ele pode ser 12 meses, 24 meses, e não tem um prazo também para começar, né? Mas a partir do momento que há o término do relacionamento, o contrato de namoro ele visa não requerer nada de divisão de bens, na partilha de bens ali no caso, né? Doutor, existe também muita fala popular de que às vezes existe uma aproximação entre algumas pessoas, né, por pleno interesse, por puro interesse. Nesse caso, já existem sentenças de relações, de namoros por meses, né, ou seja, namoros de curto prazo, em que daqui a pouco uma pessoa que tinha mais vantagens financeiras, tinha bens imóveis, bens próprios, que ela tenha perdido por conta aí de uma relação que não tenha dado certo? O maior problema nesses casos, né, e por isso que teve a sentença favorável, é que o contrato de namoro, ele, além de não ser bem formulado, o casal ele acabou perdendo essa qualidade, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente firma um contrato de namoro em não viver em uma união estável. Não é só porque vai ter um contrato de namoro assinado que depois a pessoa não vai poder requerer o vínculo da união estável. Então é por isso que tem muitas ações nesse sentido, né? A pessoa inicia o relacionamento, faz o contrato de namoro pensando que vai blindar o patrimônio, mas acaba convivendo como se fosse um casamento, né? Acaba tendo um filho no meio do caminho, então tudo isso ele acaba revogando o contrato de namoro. Bom, outra questão com relação aos levantamentos, né, que foram realizados pelo Colégio Notarial do Brasil, apontando que os contratos estão aumentando de uma forma muito significativa, chegando a quase 400% de 2016 para cá. E também, inclusive, já nesse ano atual, até maio, o país registrou 44 contratos, o que também é um recorde para esse período. É uma grande tendência e sobre essa questão de blindar patrimônio, né, o que é preciso fazer para que a pessoa de fato consiga, né? Salva essas exceções, como se o casal daqui a pouco tenha um vínculo mais forte, como, por exemplo, o casal passa a ter filhos ou outras situações eventuais. Exatamente. Na verdade, hoje em dia, o namoro ele está muito confuso realmente com a união estável, porque o casal ele passa a viajar juntos, né? Eles passam a morar juntos, mas a gente realmente não pode fazer a confusão do que é namoro, do que é união estável e a união estável equiparada ao casamento, né? A blindagem patrimonial, que é o que eu falei, o que é que a pessoa precisa tomar cuidado? Nós temos bens particulares, bens não particulares, né? Aqueles anteriores à união ou não. A união estável hoje, ela como regra, né, o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, aquilo que o casal adquire durante a união passa a ser partilhado depois, né, salvo algumas exceções, e o contrato de namoro ele visa exatamente isso, né? Quando eu falo em blindagem patrimonial, significa basicamente que a pessoa que adentra a relação com mais bens do que outra pessoa, ou seja, uma capacidade financeira maior, no momento de terminar o namoro, ela não quer dividir nada com outra pessoa. Então, se ela adquirir um apartamento durante a união com valores ali próprios dela, né, particulares, ela não quer
sofrer nenhum risco de depois estar partilhando isso. Doutor, o jogador da seleção brasileira, um dos casos que mais chamou atenção também recentemente, né, jogador que foi contratado também pelo Real Madrid da Espanha, o Endrick, de apenas 17 anos, ele também, junto com a sua namorada, influenciadora Gabriele Miranda, acabaram revelando nas redes sociais que assinaram esse contrato de namoro. Então, entre as pessoas, entre os jogadores, entre pessoas famosas, também tem sido uma grande tendência moderna. Na verdade, começou, né, vindo dessas pessoas com maior patrimônio e elas querem realmente proteger, né? Mas a questão do Endrick especificamente é um contrato, eles até falaram no podcast, que é o pod delas, é um contrato onde apenas eles assinaram, né? Não teve assinatura em cartório, ou seja, não teve a escritura por si só. Então, para efeitos, vamos dizer assim, de validade, está só no papel assinado por eles, né? Mas já é uma garantia, aquilo que eles visam, né, estabelecer entre eles e, como eu falei, jogadores profissionais, atrizes, atores, têm feito realmente essa blindagem patrimonial através do contrato de namoro. Onde entra também as vantagens e desvantagens? Explica para gente, para nossa audiência aqui da Jovem Pan News, dos contratos de namoro, porque muitos especialistas, e o senhor também trabalha com essa especialidade na área da advocacia, como, por exemplo, questões morais, a exemplo de uma traição, como que funciona? Daí se a pessoa não tem contrato ou se ela tem, quais são as vantagens e as desvantagens? Na verdade, a infidelidade ela só vai valer a partir do momento que tiver uma cláusula no contrato de namoro, né? Nós temos aí cláusulas válidas e aquelas que não são legais. Por exemplo, eu não posso colocar no contrato de namoro que vou praticar uma lesão corporal leve, né? Ou então eu não posso colocar uma cláusula no contrato onde eu vou ferir a dignidade da pessoa humana. São vedados ali pela Constituição Federal, pelo próprio Código Civil. Então, são os tipos de cláusula que não pode ter. Mas a infidelidade, ela já é prevista no Código Civil, então é perfeitamente cabível e a gente já tem até aplicação nesse caso, né? Mas é preciso que tenha a cláusula expressa no contrato, né? E o valor da multa para poder ser aplicado. Todos esses casos precisam ser devidamente, né, os contratos devidamente registrados em cartório, é assim que funciona. Exatamente. Nós temos, na verdade, o contrato ele pode ser firmado entre as partes, e aí, lógico, a gente sempre precisa de um advogado acompanhando, por mais que não seja obrigatório, porque o advogado vai explicar o que acontece com o patrimônio, né? O regime de bens após isso, caso o casal tenha filho no meio do caminho, ou aconteça algum problema, né? Mas é muito importante para a questão de validade estar registrando em cartório, porque é a questão da publicidade, né? O documento em cartório, ele, além de ser válido, ele tem a questão da publicidade que traz essa segurança jurídica, né? No caso de falecimento de uma das partes, qual é o caminho, como que funciona a título de orientação? O contrato de namoro ele é revogado a partir do falecimento de uma das partes, né? Ou das duas, tanto faz. E aí cada familiar aí vai fazer o inventário da pessoa que faleceu. Logicamente, com o contrato de namoro, o namorado não tem direito a nada ali na sucessão. Existe custo para as partes para que se estabeleça esse contrato de namoro? Como é que funciona atualmente? Isso. No cartório tem é lógico que a taxa varia para cada estado, cidade, né? Mas hoje aqui em Florianópolis a taxa é de R$ 102 e alguns centavos, não lembro exatamente agora de cabeça. É a taxa para poder formalizar o contrato, assinar e o tabelião lá reconhecer. Doutor Marcos Souza, alguma questão para complementar a título de informação para a nossa audiência da Jovem Pan News? É apenas um recado muito importante, pois as pessoas elas apenas se juntam, né, vão morar junto e não deixam nada determinado. Então, seja o contrato de namoro ou seja uma escritura de união estável, é muito importante que a pessoa realmente formalize algo, né, que tenha essa segurança jurídica, que seja feito perante o cartório, seja consultado o advogado antes para saber qual regime de bens é o mais adequado para cada casal, porque realmente é algo muito específico, inclusive no casamento, né? E aí futuramente tendo filhos ou firmando realmente o casamento, como eu falei, não vamos ter problema nenhum aí, juridicamente falando. E muitos dizem, né, que a gente realmente conhece verdadeiramente a pessoa quando há uma separação. Eu não sei se é por aí, doutor, pela sua experiência de trabalho também. Essa é a mais absoluta das certezas, porque quando começa o namoro, quando começa a união estável, o casamento é tudo flores, né? Mas na hora de dividir os bens, de assinar lá o divórcio, é que tu realmente conhece a pessoa que é mais olho grande, que é mais gananciosa, ou não, e que vai dar problema, né? É verdade, né? E que
enfim, o desejo é que sempre dê certo, mas porventura pode acontecer também uma separação e sempre é bom a gente conhecer, conversar, dialogar para que as coisas sejam bastante claras. E cada casal tem também a sua relação e sabe como fazer dar certo. Enfim, cada casal tem a sua metodologia, mas o contrato de namoro acaba sendo uma opção disponível para quem quiser utilizar também juridicamente. Doutor, obrigado pela informação, por estar com a gente na Jovem Pan News. Bom começo de semana. Muito obrigado, Jean. Bom começo de semana para vocês também. É sempre uma honra estar aqui com vocês, tá? Conversamos com o advogado Marcos Souza, ele que atua em causas do direito